Bom, pessoal, iniciando aqui falar sobre matriz, né? É algo bem simples, né? Nós só temos uma pequena diferença aí para o vetor, né? No vetor antes nós caminhávamos, né, em apenas uma direção, ou seja, nós fazíamos um laço de repetição, né, um for, e caminhávamos pelas colunas, né, pelos índices, tá? Que eu tinha aí nesse vetor. Vamos supor que eu tenha determinado ele para ser do tamanho 5. Então eu caminhava da primeira posição para a segunda, terceira, quarta e quinta. Agora nós teremos uma dimensão aí a mais. Nós, nós não vamos apenas caminhar, em uma direção, mas nós teremos também agora uma segunda. Nós caminharemos agora nas linhas e nas colunas. Né? Então, podemos perceber aqui que ao invés de apenas um for para percorrer tudo isso, nós teremos aqui dois. Né? Nós teremos um for para que ele vá andando pelas linhas, né? Pelas linhas 0, 1, 2, 3 e 4, e um segundo for dentro desse primeiro para que ele caminhe, né, pelas colunas. Legal? Esse aqui é um exemplo básico, né? Um exemplo básico aí de como nós teríamos uma matriz, né? Uma matriz de 5 por 5, né? Uma matriz de 5 linhas, né? Por 5 colunas, né? Sabemos que esse nós mais trata aí a primeira posição como zero, né? Então por isso que nós estamos aqui com zero, tá? Então vamos aí para um exemplo prático, né? Como que nós vamos utilizar esse negócio aí de matriz, tá? Então, abrindo aqui, né, a ideia que eu falei para vocês começarem a utilizar do Replit, para que todas as pessoas consigam, né, criar os seus códigos aí, mesmo aqueles que não tenham, né, um computador, eles podem acessar isso daqui pelo browser, né, e fazer a codificação deles. Tá? Então, isso aí para ninguém ficar de fora. Tá? Ele abrindo aqui, né, no menu inicial, nem preciso clicar aqui no New, na Replit, assim como vocês já viram que faz, né, que tem que fazer lá naquele PDF que eu enviei anteriormente, está bem explicadinho, mas ao invés de clicar aqui no New, eu já posso vir direto aqui, ó, porque eu já criei anteriormente, né, então ele está aqui. Se não, eu viria aqui nesse novo. Então, vamos ver, ele vai pensar um pouquinho e vai criar para mim aqui, né, esse novo arquivo. Primeira coisa, né, que ele criou um novo arquivo, ele criou com o nome, né, que ele quis lá, eu não coloquei nome nenhum. Né, então eu vou aqui para editar esse nome, né, eu vou colocar um nome aqui, matriz, primeiro exemplo. Já vou fazer aqui, que é para que vocês saibam, né, o que eu quero de vocês. Eu quero que vocês também façam aqui, tá? E me disponibilizem por aqui. Depois eu vou mostrar como que eu fiz, né, aquele exemplo da aula anterior, né, para poder compartilhar com vocês, e quero que vocês façam o mesmo. Eu quero que vocês também compartilhem comigo, né, o código que vocês criarem aqui no Replit. Tá? Pelo jeito a minha internet está excelente, né, como sempre. Não está nem conseguindo conectar o servidor para poder fazer a alteração do nome. Então, fiz a alteração, tá? Ao invés de usar dessa maneira aqui, vou continuar fazendo igual nós estávamos fazendo em sala de aula, né? Utilizando using, namespace, std, né? Para que a gente não precise ficar colocando esse std aqui na frente. Tá, então, começar aqui o código, né? Um exemplo básico, né? Nós tínhamos aqui um vetor 1,
né, que eu colocaria ele de 5 posições, e eu iria percorrê-lo, né, nas suas posições aí, que é apenas percorrer as colunas, né, de uma linha. Ele só tem uma linha, né, só tem uma dimensão. Então, como que eu faria? Eu criaria o for, né, ou vocês já fizeram várias vezes. Criaria aqui o contador, né, o contador pode ser criado ali em cima, mas, né, enquanto i for menor que 5, né, e mais. Tá? E aqui dentro, né, eu ia percorrer esse vetor 1, nas posições do contador, posição i, e eu ia jogando i dentro dele mesmo. Né? Vamos jogar os valores aqui. Então ele vai percorrer de 0 até menor que 5, né? Então de 0 a 4. Então esse meu vetor aqui de 5 posições, ele terá o que dentro dele? Ele terá o número 0, número 1, 2, 3 e 4. Vamos ver se é isso mesmo. Então mesmo o for ali, eu estou preenchendo, né, os valores desse vetor, eu vou copiar, colar aqui embaixo e vou imprimir na tela para ver se eles foram inseridos, né, corretamente. Só que eu vou colocar aqui um espaço, né, para não ficar tudo junto, colocar um espaçozinho, tá, para que ele vá imprimindo aí e dando um espaço entre um número e outro. Tá? Então, clico aqui no Run para ele executar. Aí, beleza. Né? Então, preencheu certinho o nosso vetor. 0, 1, 2, 3, 4. Então, nós podemos perceber, né, que dessa maneira aqui eu estou caminhando, né, preenchendo, né, eu estou caminhando aqui em uma linha, né, estou aqui em uma linha e estou preenchendo as colunas. Né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele caminhe, né, em mais uma dimensão. Então, eu não vou mais fazer apenas um for, eu terei que ter dois fors. Né? Ele na primeira linha, ele vai ter que caminhar entre as 4 colunas, e aí depois vai ter que passar para a segunda linha, caminhar nas 4 colunas, né? Nas 4 não, nas 5 colunas, e aí assim por diante até ele preencher as 5 linhas e as 5 colunas. Então, eu tenho aqui mais um for, aqui dentro. Só que eu terei aqui nesse caso, dois contadores. Né? Eu não vou poder utilizar apenas um contador. Eu terei um contador, né? Eu terei esse contador aqui de cima. Ele vai fazer com que eu percorra a linha, e o contador aqui de baixo vai fazer com que eu percorra a coluna. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou alterar esse vetor, né, transformá-lo em uma matriz, né, para poder fazer o nosso exemplo. Então, eu tinha aqui apenas uma dimensão, né, agora eu terei a segunda. Né. Então, essa matriz, esse vetor aqui, vai se transformar agora em uma matriz. Tá? Vai se transformar agora em uma matriz esse vetor. Não terei mais, vou copiar aqui a matriz, né? Colar aqui embaixo, né? Ela terá agora duas posições, então não será mais apenas I, né? Vou colocar aqui a segunda posição, eu vou caminhar mais uma vez, né, a minha linha, né? Então para que a gente consiga entender um pouco melhor, eu vou mudar esse I para L, né? Porque aqui ele vai percorrer as linhas. E esse daqui, né, esse segundo for aqui dentro, é o que vai percorrer as colunas. Então, vamos mudar esse contador para C. Né? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a minha matriz, eu tenho as minhas linhas e as minhas colunas. Tá? E eu vou preencher ele, assim como no último exemplo, né, eu vou preencher aqui com os números de linhas. Né? Então, o que eu posso entender disso daqui? Ele vai entrar no for, né, vai estar com a linha 0, e vai percorrer até a linha 4, né? Que é de 0 até menor que 5. Beleza.
A hora que ele entrar nesse segundo for, ele estará o quê? Na linha 0, coluna 0. E aí ele vai voltar e vai incrementar, né, incrementar essa coluna aqui, e depois ele estará onde? Ele estará na linha 0, coluna 1. E aí ele vai voltar aqui no for, vai incrementar essa coluna e ele estará na linha 0, coluna 2. E aí ele vai até a última coluna, que é a coluna 4. Né? Ele vai da coluna 0, aqui embaixo vai da coluna 0 até a coluna 4. Acabou, né? Não está mais satisfeita aqui essa questãozinha aqui, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai passar para o segundo for, né? E aqui no segundo for ele ainda tem o que percorrer. Ele estava na linha 0, agora ele vai incrementar e vai para a linha 1. Então, ele vai entrar aqui nesse segundo for novamente, e ele estará na linha 1, né? E aí vai preencher linha 1, coluna 0. Preencher com o valor, né? E depois, né, vai percorrendo aqui essas colunas até preencher toda a linha 1. Tá? E aí ele vai fazer isso aqui tudo até preencher as 5 linhas e as 5 colunas. Né? Dessa maneira aqui, nós podemos perceber o quê? Que ele vai colocar na linha 0, coluna 0, né, e até a coluna 4, o valor de L. Ou seja, ele vai colocar o valor 0. Ou seja, eu terei na minha primeira linha, né, eu terei aqui, ó, na minha primeira linha, eu terei tudo 0. Né? Seria assim aquela matriz. Aí na minha segunda linha, eu terei tudo 1. Certo? Então, seria isso, né? Que aqui é 0, ele vai incrementar, vai colocar todas nas primeiras colunas 0, na segunda linha ele vai colocar tudo 1, na terceira, né, tudo 2, tá? Por aí vai. Então, eu acabei de criar dessa maneira aqui, preencher dessa maneira. Agora eu vou fazer o layout para ver como que ficou, se ficou da maneira que eu pretendia. Né? Então, o layout, né? Vou imprimir aqui esses valores, a mesma coisa, né? Eu vou dar um espaço, né? Então ele vai percorrer, né, toda a primeira linha, todas as colunas da primeira linha, escrevendo o número, dando espaço, e a hora que ele for mudar, né, para a próxima linha, que ele cair aqui nesse for, eu vou dar um endl aqui, né, eu vou dar um /n, vou dar um endl aqui, para que ele possa pular de linha, né, para eu perceber essa matriz aí. Então, run, e aí? Tudo certo, né? Então, nós temos aqui a nossa matriz, né, 5 por 5. A primeira linha toda com 0, segunda toda com 1, né, 2, 3 e 4. Então, nós temos aqui a matriz preenchida, né? Nós temos aqui a matriz preenchida, tudo certinho, tá? Já voltamos. Bom, continuando aqui então, para a gente finalizar, né, eu peguei alguns exemplos aqui, alguns exercícios, né, na internet, eu vou passar para vocês. Então, só para que a gente tenha alguma ideia, né, eu vou fazer um exercício um nível de dificuldade um pouquinho maior, passar para vocês aí alguns outros, mas só um exemplo, né? Então nós temos aqui, ó, ler uma matriz, o exercício seria ler uma matriz, né, de 5 por 5, e aí, né, fazer a soma, né, primeiro da linha 3, da coluna 2, da diagonal principal, da diagonal secundária, de todos os elementos da matriz. Eu vou fazer esse aqui da coluna 2, para que a gente possa ter aí um exemplo, né? Vamos pensar um pouco aí, né? Para que a gente consiga, vamos ver se a gente consegue resolver, né, isso daqui. Então, como que seria, né, essa somatória desses números que estão na coluna 2? Né? Então, ele deu aqui o exemplo, né? Então, seria dessa maneira aqui. Eu tenho aqui as minhas 5 colunas, né? Coluna 0, 1 e 2, que é onde ele colocou o x. Ou seja, eu teria que somar
apenas os números que estão posicionados na coluna 2, de todas as linhas. Né? Tem a linha 1, a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. Né? E fazer a soma aqui desses que estão na coluna número 2. Né? Então, como que ficaria aqui numa implementação nossa? Né? Como que seria essa soma? Né? Nós temos aqui a nossa matriz preenchida dessa maneira. Os que são da coluna 2, ó, nós temos aqui a coluna 0, né? Coluna 1, esses aqui são da coluna 2. Não vai fazer muita diferença para nós, vai ser o mesmo resultado, né? Porque todos são os mesmos números. Mas nós teríamos uma somatória aqui o quê? Nós teríamos aqui 3, 6, 10. Né? Nós teremos aqui um total de 10. E como que seria isso? Né? Eu estou aqui percorrendo ele para preencher. Beleza, preenchi. E agora eu iria percorrer essa matriz fazendo essa somatória. Né? Fazendo essa somatória. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa matriz sendo preenchida, vou deixar ela sendo impressa e vou criar aqui um outro para que a gente possa percorrer e fazer a soma. Tá? Então, nesse daqui de baixo, onde nós vamos percorrer e fazer a soma. Tá? Aqui no meu int, né, eu vou colocar aqui soma total, né, tem aqui uma variávelzinha. E outra coisa, né, que agora a gente tem que começar a pensar. O que eu quero fazer? Eu quero que ele percorra as minhas linhas, né, que ele percorra as linhas da minha matriz, mas eu não tenho necessidade de ficar percorrendo, né, as colunas, igual eu estou fazendo aqui. Eu não preciso percorrer linhas e todas as colunas, né, porque ele já fixou aqui, ele já disse que ele quer a coluna número 2. Né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar apenas um for. Né? Eu posso deixar o for que percorre apenas as colunas. Tá? E quer dizer, que percorre apenas as linhas. Né? E deixar a coluna fixa. Tá? Então, como que eu faria isso? Eu pegaria a minha variável, né? Eu vou guardar dentro dela, soma total, mais igual, né? Matriz, linha, coluna, tá? E agora que tá, né? Eu preciso percorrer apenas as linhas, né? A coluna será fixa. Eu vou sempre pegar a coluna 2. Eu quero sempre pegar a coluna 2. Então, eu não preciso percorrer as colunas, né? Percorro aqui apenas as linhas e fixo a coluna 2. Né? Agora, aqui embaixo, vamos fazer um cout, né? Total da soma é soma total. Tá? Vamos rodar. Né? Total da soma é 10. Né? Certinho. Tá? Percorri apenas as linhas e fixo na coluna. Tá? Aí agora, né, para a gente poder resolver esses outros exercícios aqui, aí cada um vai dar uma parada, uma pensada, né? Como vai fazer para incrementar aqui, ó, apenas as colunas, né, de um em um, para decrementar, né, a partir da coluna maior, da coluna 4, né? Ele vai decrementando aqui, tá? E aí eu vou deixar lá os exercícios para vocês, mas esse aqui seria o exemplo prático, né? A utilização prática da matriz é algo bem simples, né? Só vai mudar aí de um exercício para o outro, você vai ter que parar, pensar um pouquinho, você vai ter que percorrer a linha toda, ou vai ter que percorrer a linha de 2 em 2, ou vai ter que percorrer a coluna de 2 em 2, incrementando ou decrementando, né? E aí vai ser questão do exercício. Mas podemos perceber aqui que não é nada, né, não é nada demais, né? É algo bem simples até esse negócio aqui de matriz. Tá? E como que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que criar para mim aqui, né, nessa ideia do Replit, tá? Criar aqui, e aí depois o que eu faço? Eu clico aqui, ó,
nesse share, né, para a gente poder compartilhar. Tá? E aí, a hora que vocês forem compartilhar, né, vocês podem procurar, né, por mim, tá, aqui. Não, na verdade, eu acho que fica mais interessante que vocês copiem o link, igual eu faço, tá? Igual eu faço. Copiem o link, tá? Vocês vão fazer aqui, clicar no copy do link, tá? E vão lá no Moodle, onde eu vou colocar a atividade, e vocês vão colar, né, esse link aí para mim. Tem um PDF anterior aí, falando como que faz para criar a conta aqui no Replyte, como faz para utilizar. Na segunda-feira eu já coloquei um exemplo que foi criado aí na aula em tempo real, que foi criado aqui no Replyte. Tá? Então, se você ainda não fez, você está atrasado, porque já faz 1 ou 2 semanas que eu coloquei aquele PDF lá para que vocês fizessem, né, o login aqui, fizessem a conta aqui no Replyte e utilizassem, tá, essa ferramenta aqui. Então, é isso, tá? Depois eu posso até trazer mais alguns exemplos aí, mas por enquanto é isso.